Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Antes da gente começar, me confirma uma coisa: o som que tá saindo para vocês tá ok? Tá um som claro, um som sem ruído, sem chiado, tá um som que vocês estão ouvindo de forma clara, certo? Me comenta aqui nos comentários, por favor. E me conta, qual concurso que é o seu objetivo? Você acabou de entrar nessa aula, vai começar a estudar? Nossa, tô na faculdade, vou começar a estudar já na faculdade mesmo. Não, tô saindo da faculdade, vou começar. Ou não, já estudo algum tempo mas ainda não passei, eu já passei, fui para a segunda fase, mas não desenvolvo. Qual cargo você deseja? Magistratura, Ministério Público, Defensoria? Ou, além disso, você está começando a sua caminhada ou você já está há algum tempo? Ou você é aluno IRD e mesmo assim veio participar da nossa aula? Me conta aqui nos comentários. Quero mais, estou começando, quero MP, já estudo há algum tempo, sou aluna IRD. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Larissa Ribeiro, juíza de direito, professora e coordenadora da plataforma IRD, Concurso Jurídico. E hoje você vai entender o passo a passo da aprovação para os concursos das carreiras jurídicas, que é magistratura, Ministério Público, Defensoria. E ao final eu vou apresentar para vocês a plataforma IRD, que surgiu de um sonho e hoje esse sonho transbordou com uma equipe enorme, equipe de professores, que eu vou apresentar para vocês também. Pega papel e caneta, que tem muito conteúdo hoje. E para que é esse evento? Nossa, eu me inscrevi, mas eu nem sei para que é se esse evento é para mim. Olha, esse evento é para você que já está estudando há algum tempo, mas acaba se sentindo meio perdida, confusa, sem direção, já fez vários cursos, mas não evolui. É para gente que está começando do zero, ou seja, quero começar a me preparar, quero fazer parte de uma turma de concurso das carreiras jurídicas, não sei como começar. Mesmo que ou você já tenha enfrentado algumas reprovações, esteja desanimado, ou a pessoa que está na área privada, mas acaba que tem aquele sonho da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria, sonha com a estabilidade do cargo público, mas acabou sendo engolido pelo dia a dia da área privada, quer iniciar, quer dar o primeiro pontapé, mas não sabe como. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. É aqui que vai começar a sua trajetória. E eu sei, gente, que tudo isso parece bom demais para ser verdade. Como que eu cheguei até aqui, como que surgiu esse sonho da plataforma IRD, por que você vai aprender os passos da preparação, o que acontece com você desde o dia 1 até o dia da sua aprovação no concurso da magistratura, do Ministério Público e da Defensoria. Só que antes de responder essas perguntas, eu vou explicar quem que eu sou. Qual que é a minha história, da onde eu vim, por quê? Porque tem gente que tá aqui, tem gente que é aluna IRD, tem gente que me conhece das redes sociais, tem gente que me conhece de trabalhar comigo, mas tem gente que não sabe quem eu sou. Então, eu vou contar um pouco da minha história, por que que eu tô aqui hoje, por que que hoje eu sou coordenadora da plataforma IRD e como tudo isso surgiu. Eu acho justo você saber a minha trajetória. E hoje, tenho praticamente 9 anos de magistratura. Em julho eu faço 9 anos de magistratura. E eu sou professora. Mas a verdade é que nem sempre foi assim. Tudo isso que eu sei hoje. Quando eu saí da faculdade, eu tinha um emprego comum. Provavelmente assim como você. A gente sai e vai atuar na área privada. E eu comecei a advogar. E aí eu comecei a advogar, uma colega me convidou para trabalhar no escritório dela. Então era assim, eu trabalhava de segunda a sexta, se eu trabalhava num processo eu ganhava uma porcentagem, se eu não trabalhava eu não ganhava. Na minha família não tem ninguém da área do direito, é todo mundo professora, pedagogia, não era nem uma especialidade, ou o meu pai era bancário.
assim, não tinha ninguém da área do direito. Quando eu quis fazer direito, já foi um diferencial. Quando eu falei que eu queria me tornar juíza, dentro da realidade que eu tinha vivido até então, esse foi o primeiro obstáculo. Foi o primeiro assim, será que isso é para você? Por quê? Porque eu vinha de uma família comum, normal, classe média baixa, e falar que desejava fazer um concurso de alto nível era uma coisa assim, não, por que você não faz concurso da Caixa? Meu pai era bancário da Caixa. Por que você não faz concurso de um banco, de outro banco? E então aqui já foi um primeiro romper, já foi a minha primeira dificuldade. Eu já tive que romper essas barreiras para conseguir começar a me preparar no concurso da magistratura. E além de tudo isso, eu engravidei no final do meu primeiro ano de faculdade. Na época eu namorava, e aí, gente, vocês imaginam, eu era mãe solteira, porque o relacionamento não deu certo, enfim. Quando eu terminei a faculdade, eu tinha um filho, que na época ele tinha 4 anos de idade. A gente morava na casa dos meus pais, porque eu transferi a faculdade para a casa dos meus pais para eu conseguir terminar, lá no interior de Minas Gerais. A cidade chama São Lourenço, fica no sul de Minas. É uma cidade turística, inclusive podem ir lá visitar, gente. A cidade é linda, uma graça. Eu sou suspeita, mas ela cresce cada dia mais. Só que como eu tinha um filho, gente, presta atenção, eu engravidei no final do primeiro ano, eu pensava assim, eu preciso dar um futuro pro meu filho, eu preciso fazer algo diferente da minha vida para que eu consiga isso. Então, eu sonhava com a estabilidade financeira, eu sonhava com um emprego que me desse reconhecimento profissional, eu via isso na magistratura, e eu pensava assim, hoje eu penso assim, a licença maternidade, eu tô acabando de retornar da minha licença maternidade, o quão foi importante estar na área pública enquanto eu tenho um bebê, que agora eu vou retornar a trabalhar e ainda vou ter direito ao teletrabalho até ele ter 2 anos de idade. Então, isso tudo é muito bom. Então, tudo isso do cargo público me chamou a atenção. E tem um ponto também, eu amo viajar. Então, pensava assim, nossa, eu vou ter uma boa remuneração, eu vou conseguir viajar com a remuneração da magistratura. Então, gente, eu posso afirmar que vale a pena, vale muito a pena ser aprovado. E isso sou eu e o time de professores. Esses dias eu estava conversando com o professor Everson, que é do time IRD, que gravou as aulas de penal, vai gravar as aulas de ambiental. Ele contou que ele ia ser caminhoneiro, que ele inclusive tem a habilitação de caminhoneiro, mas que a mãe dele teimou com ele e falou, não, você vai sim estudar. E eu estava conversando com ele no dia da contratação e ele me contando o quanto que o concurso público também mudou a vida dele. Aí então, feito esse adendo do professor Everson, o que aconteceu? Eu saí da faculdade, comecei a trabalhar porque eu precisava de dinheiro, precisava também de comprovar minha atividade jurídica. De manhã eu ficava com o Davi, de tarde eu levava ele para a escola e eu ia trabalhar. A gente é uma cidade pequena, então era tudo ali no centro. E à noite o que eu fazia? Eu me matriculei num cursinho. O caminho, ele era extremamente solitário. Quem tá aqui já começou, sabe dessa dificuldade. É a gente com a gente mesmo. Então, era eu comigo mesmo. Eu tive que acreditar nisso. Ou seja, eu tive que fazer a coisa acontecer, estudar e acreditar. E aqui é um primeiro ponto. Acredite no seu sonho, acredite no seu objetivo. Por quê? Porque é solitário. A gente que tem que acreditar no nosso objetivo final. E aí eu prestei algumas provas e era só reprovação. Mas não era assim, gente, eu ficava muito longe da nota de corte. Eu ficava com aquele sentimento assim, de desânimo, de frustração, de meu Deus, eu tô perdendo tempo, dinheiro, o que mais? Eu tô perdendo tudo, porque minha vida não andava. Daí o que eu fiz? Eu terminei o primeiro cursinho, que foram 12 meses. Eu falei assim, o problema, na minha cidade tinham 2 cursinhos, eram os únicos 2 cursinhos. Eu fui me matriculei no outro, que era de 6 meses. Porque eu achava que o problema era o cursinho. Mas nada também de chegar nem perto da nota de corte. Cada ida na prova, gente, era um desânimo. Eu lembro que eu voltava de ônibus, porque eu morava lá no interior de Minas Gerais, então tudo eu saía de ônibus. Eu voltava chorando na rodoviária e minha mãe ia me buscar, ela já via as lágrimas, falava, não deu, porque às vezes eu voltava na segunda, no final do dia, às vezes na terça de manhã, então acabava que eu já tinha corrigido o gabarito. E depois desse 1 ano e meio, eu tava desanimada, eu tava cansada, eu pensava assim, putz, concurso não deve ser pra mim,
deve ser igual essas conversas que esse povo fala, ah, é coisa de gênio, é coisa de gente diferente, só pode ser isso. E eu comecei a me questionar, será que concurso é mesmo possível? Será que... Eu comecei a duvidar, gente, depois desse 1 ano e meio, sem progredir em nada. Só que o ponto que eu fui fazer uma análise, o que que os aprovados fazem que eu não estava fazendo? Porque na minha cabeça é assim, nós temos um edital, certo? O edital é um mapa da prova. Ele nos fala ali o que vai cair. A gente tem outras provas para analisar tudo aquilo que a banca quer cobrar. Eu falava assim, como que eu não consigo nem chegar perto da nota de corte? Então, eu fui conversar com os outros aprovados para entender o que que eu não estava fazendo. E aí, o que eu fazia? Eu assistia videoaula à noite, ou seja, eu passava lá no cursinho umas 3, 4 horas assistindo aula. Quando eu chegava em casa, não era à noite, mas era no outro dia, eu tinha algum tempo que eu lia o meu PDF, eu lia minhas anotações da aula, eu assistia as videoaulas e lia as minhas apostilas. Só que o que eu constatava? Que eu estudava, só que eu esquecia, ou seja, eu lembro, era como se fosse assim, tipo um déjà vu. Eu lembrava que eu tinha estudado, sabe? Eu lembrava que eu tinha assistido a aula, só que quando eu chegava lá na hora para fazer a prova, não vinha informação na minha cabeça. Às vezes tinha 5 alternativas, 2 eu até tinha certeza que elas não eram, mas das outras 3 eu ficava assim, ai, será, não sei. Então, eu não tinha essa clareza. Eu ficava com uma raiva porque eu falava assim, meu Deus, eu sei que eu estudei, por que eu não consigo responder a questão? E aí eu fui fazer essa análise, e o que que eu descobri depois dessa análise? Que, ou seja, que eu comecei a estruturar um processo dentro do tempo limitado diário que eu tinha, porque eu tinha para estudar de 3 a 4 horas por dia. Por quê? Porque eu tinha filho pequeno, eu tinha que trabalhar, era a minha realidade, e é a realidade de mais de 90% dos concurseiros. Que foi o quê? Foi analisar esse jeito de estudar. Eu não podia mais ficar focada num jeito passivo de estudar. E aí, logo depois disso, veio a minha aprovação nas fases objetivas. Eu comecei a ficar ali perto, a ser aprovada. E depois, consequentemente, eu fui aprovada aqui no Mato Grosso do Sul, em todas as fases. E o que que foi, então? Foi ter um processo contínuo de revisão. Fazer uma autoanálise com métricas, analisar o edital, analisar a banca, o que que eles gostam de cobrar, o que que eles não gostam de cobrar, porque ninguém estuda tudo para ser aprovado. Tem as matérias com maior índice de cobrança na prova. E depois disso tudo, a aprovação chegou. E não foi por capacidade minha, tipo, nossa, ela é inteligente. Não, zero. Eu sou esforçada. E eu gosto de falar isso, gente, porque eu falo assim, eu sou mais uma pessoa esforçada do que uma pessoa inteligente, porque eu conheço várias pessoas inteligentes que estudaram comigo na escola e que hoje, assim, eram pessoas que eu falava assim, meu Deus, elas vão ser, sabe, muito fora da curva, vão ganhar muito dinheiro, porque é muito inteligente, e que hoje tem um emprego normal, comum, assim, nada muito exponencial. E várias pessoas esforçadas, assim como eu, a gente vê, nossa, conseguiu o tão almejado. Então, o que que eu fiz? Pelo método de revisão, autoanálise e um planejamento, um cronograma. Daí, o que que eu fiz? Eu resolvi garimpar tudo isso. Eu separei só as práticas que eram boas, que turbinaram o meu resultado e também dos meus colegas aprovados. Por quê? Porque eu já entrevistei muitos colegas. Inclusive, no YouTube tem várias entrevistas. E todos os aprovados, eles seguem um padrão. E a gente descartou tudo que só atrapalhou a gente e a gente reuniu todas elas e percebemos que tinha algo interessante, que foi o quê? Um processo que acelera a aprovação, um passo a passo com começo, meio e fim, e isso foi transformado na plataforma IRD. E ser aprovada mudou a minha vida, mas não mudou só a minha vida, não, mudou a minha vida e de todos os professores, porque todos os nossos professores da equipe IRD são concursados, são aprovados, são juízes, promotores e defensores, e cada um tem a sua história. Hoje eu tenho realização profissional e pessoal. Hoje nós temos a estabilidade do cargo, ótimas condições de trabalho, férias para aproveitar como que a gente bem entender. Mas sabe o que que realmente me move e move o time IRD, os nossos professores, não foi parar por aí. Ou seja, a gente escolheu usar o nosso tempo livre para algo ainda maior, analisar cada dificuldade que a gente enfrentou como concurseiro e entender como superá-las e transformar tudo isso numa plataforma com um time de professores incríveis, feita
para você. E o nosso propósito ele é muito claro, ou seja, formar muitos magistrados, promotores, defensores, fazer parte dessa jornada rumo à aprovação através da plataforma IRD. Então, o que nos motiva? Saber que quando nossa missão aqui terminar, o IRD vai ter transformado tantas e tantas vidas, vai ajudar tantos sonhos, ou seja, vai formar tantos promotores, tantos juízes, tantos defensores, e a gente quer participar dessa trajetória fazendo parte da plataforma IRD. E qual que é o primeiro ponto importante? Me conta você, qual que é a sua maior dificuldade hoje nos estudos? Quem não começou, provavelmente ainda não tem nenhuma dificuldade, a pessoa vai começar. Mas quem já está estudando, qual que é a sua dificuldade? Ou se você é aluno IRD, o que a plataforma mudou no seu jeito de estudar, mudou na sua rotina, mudou na sua vida? Comenta aqui para que outras pessoas que ainda não são alunos IRD tenham essa sensação do que é a plataforma IRD. Porque esses dias uma aluna até enviou, nossa, eu tenho prazer em estudar domingo, porque o material é didático, o material é curto, é objetivo, enfim. Agora a gente está tendo aulas também na plataforma, tudo para melhorar o aprendizado do aluno. Mas me conta aqui, hoje você se encontra com qual dificuldade? Ou não tenho dificuldade. Qual que é o primeiro ponto importante? Que você vai entender alguns pontos que não devem ser feitos durante a trajetória, que muitas vezes você faz achando que está fazendo certo, mas na verdade está fazendo errado. Você que vai iniciar já nem vai começar errado. O primeiro erro é o que eu chamo estudo de esperança, ou seja, logo que eu saí da faculdade, eu me matriculei num cursinho da minha cidade que tinha videoaulas. Eu comecei animada, eu não faltava às aulas. E eu tinha a sensação de que eu realmente estava aprendendo. Eu terminava a aula e falava, uhul, check. Eu assistia as aulas à noite, de manhã eu dava uma lida no material e tudo certo. De tarde eu ia trabalhar e fiquei assim por um ano, nada, prestei algumas provas, mas só reprovação. Não era que era só reprovação, eu nem chegava perto dos 50%. Dos 50%, imagina, socorro, né? Nem 50%. O que eu fiz? Eu achei que o curso era ruim, coitado do curso. E falei, não, vou me matricular num outro. Me matriculei no outro, semestral, mesma coisa. Aulas à noite, muito boa. Tinha sensação de aprendizado. Só que, quando eu chegava na hora da prova, eu não entendi. Então, por que eu chamo de um estudo de esperança? Porque durante a aula a gente acha que está estudando, só que lá a gente está sendo um receptor de informação, igual aqui nessa aula. Se você não pegar a informação dessa aula e transformar numa forma ativa, você vai esquecer em pouco tempo. Então, isso é o jeito passivo de estudar. E o segundo ponto, a maioria não tem um cronograma de revisão. Ou seja, por quê? Primeiro porque as videoaulas consomem tanto tempo, pensa só, eu passava a noite assistindo videoaula, chegava no cursinho às 7 e saía às 10h30, quase 11 horas. E eu passei 1 ano e meio assim, eu tinha praticamente o meu tempo era para assistir às aulas, então eu não conseguia estudar de forma eficiente e colocar um cronograma de revisão, não dava. Os professores, eles sempre falam, tem que colocar revisão, tem que revisar para não esquecer, mas como? E qual que é a principal característica do nosso cérebro? É o esquecimento. Ou seja, na hora que a gente vai dormir, toda hora, durante o sono, a nossa mente ela faz um rascunho. Tudo aquilo que ela acha que é importante vai ficar. Aí você pensa assim, putz, o que é importante não fica, né? Mas aquela música, aquele meme que eu vi tá aqui na minha cabeça até hoje. E aí depois ela descarta. Presta atenção. Tem Em 1885, um psicólogo chamado Hermann Ebbinghaus, ele descobriu o que ele denominou de curva do esquecimento, que a gente esquece, mas foi além. Ele falou assim, que o que a gente estudou hoje, vamos supor que eu estudei inquérito policial, no outro dia eu já perdi 80% daquela informação, se eu não revisar. Dali uns 15 dias, 90, dali 30 dias eu perdi tudo. Ou seja, a gente tem que ter um cronograma de revisão. E o terceiro, começar a estudar sem ter um planejamento. A maioria começa, não sei quando eu vou começar. Quando eu vou começar, eu sei. Não sei quando eu vou terminar o meu estudo, como eu vou fazer essa formação de base. Porque o aluno que pula reta final quer dizer que é ruim, eu sempre chamo atenção para os alunos. Não, reta final não é que é ruim, mas o aluno ele precisa ter uma formação da base para ele poder fazer uma reta final. Porque se ele não tiver uma base formada, como é que ele vai fazer uma reta final? Ele vai perder tempo e dinheiro e vai ganhar frustração. Ou seja, a maioria faz igual eu fazia. Entra no curso, mas não sabe quando que vai terminar.
como que vai metrificar esse seu progresso e nem sabe fazer cronograma. Ou seja, já que o cronograma, é as aulas do curso. Gente, vocês nem sabem quanto tempo vai dar o curso, quanto tempo você vai conseguir. É igual na faculdade, a gente não faz as aulas na faculdade, quando vai ter a prova, você não precisa estudar para a prova? Por que você precisa estudar para a prova? Porque a aula não foi suficiente, a aula nunca é suficiente. Inclusive essa daqui, eu estou chamando a sua atenção para isso. Então a gente simplesmente quer estudar para magistratura, para o Ministério Público da Defensoria, mas começa de qualquer jeito e espera o resultado, que na maioria das vezes não chega. Imagina só, se eu não tivesse descoberto tudo isso e tivesse desistido no meio do caminho. Porque é o que acontece na vida de vários concurseiros. Não é que eles não estão se dedicando, eles se dedicam, mas não da maneira mais direcionada. Então esses são os 3 principais erros que eu cometi e que na minha jornada de coordenadora da plataforma IRD, de professora de Direito Processual Penal, eu enxergo os alunos cometendo diariamente. A partir de hoje você não vai mais cometer esses erros, se você estiver cometendo, ou se você for começar, já nem vai começar cometendo e já vai estruturar os seus estudos para a magistratura, para o Ministério Público e para a Defensoria. Gente, eu fazendo outro adendo, eu entrevistei também a professora Ludne. Ela era analista e depois, então ela estudava e trabalhava, e aí ela passou para a Defensoria no Sergipe, e depois ela voltou para o estado dela, que é a Defensoria de Tocantins. E ela também fala isso, depois vocês procuram no YouTube a entrevista dela, sobre prova ser circunstancial, ou seja, ela fez uma prova, vou dar um exemplo, hoje, ela foi muito mal na prova, passou dali uma semana, ela fez uma prova, qual ela foi aprovada. Nossa, quer dizer que uma semana ela conseguiu estudar? Não, gente. Quer dizer que quanto mais você prepara, melhor você fica para a prova. Mas vai ter provas que vai cobrar todos os pontos que você tem mais dificuldade, ou todos os pontos que você ainda não estudou, ou que você não revisou da melhor maneira. E tem prova que vai cobrar aquilo que você mais estudou, a matéria que você tem mais facilidade. E por que isso acontece? Porque é prova. Às vezes a banca vai focar naquele assunto que você gosta, às vezes ela vai focar no assunto que você não gosta. Então, tenha paciência com o processo da sua aprovação. Depois procura a entrevista da professora Ludne. Então, a primeira coisa a se fazer é o que gera mais resultado. O que é? É fazer um estudo ativo. E o que é isso? Gente, nada mais é do que fazer o seu cérebro se esforçar. Você deve interagir com o conteúdo, com casos práticos, chamado efeito teste. A neurociência, ela fez estudos científicos para descobrir a melhor forma de se estudar, a melhor forma para o aprendizado, para guardar aquela informação. E ela chamou isso de efeito teste, ou seja, quando você faz questões, quando você responde perguntas abertas, quando você faz flashcards para estudar e revisar o conteúdo. Segundo a neurociência, essa é a forma mais eficiente, porque ela faz com que a mente resgate a informação sem que você releia o material. Como diria um filósofo, ele chama Francis Bacon, em 1620, ou seja, essa informação não é nova. Abre parêntese porque eu vou ler a fala dele. Muito provavelmente, se você ler um pedaço de texto 20 vezes, não aprenderá de cor tão facilmente como se lesse 10 vezes enquanto tenta recitá-lo sem olhar o texto. Feche parênteses. Ou seja, toda vez que você estuda tentando recordar o material sem olhar, fazendo questões abertas, fechadas, você está fazendo um estudo mais ativo, um estudo melhor, segundo a neurociência. E o que é o flashcard? Gente, o flashcard, ele nada mais é do que perguntas na matéria que você estuda, que você vai responder de forma oral. E após você verifica no verso a resposta, se tá ok ou não. O ponto mais importante aqui é você quer estudar para ser aprovado ou você quer ficar estudando por anos a fio e nunca ter uma aprovação? Então, para aprovação acontecer, o aluno tem que ter um planejamento. E o que é importante nesse planejamento? Cronograma de estudos, realista, que cabe na rotina do aluno. Tem que conciliar o trabalho e o estudo.
Tem um meme que as pessoas falam, como as pessoas acham que é constância? Todo copo quase cheio todos os dias. E como que a constância é verdadeiramente? Um dia tá cheio, um dia tá no meio, um dia tá vazio, no outro dia tá quebrado, no outro dia tá 30%. É assim que é constância. Porque a nossa vida ela não é linear. A nossa vida tem dias que vai acontecer problemas pessoais, tem dias que vai acontecer problemas no trabalho, tem dias que você simplesmente vai estar cansado, tem dias que você vai estar de saco cheio. As mulheres que têm bebê, que têm filhos, e elas. Eu estudei com filho de 4 anos, gente, eu sei o que é isso. Tem dias que você vai suspirar e falar: meu Deus, eu não quero mais isso. E a constância acontece mesmo assim. Eu tenho 30 minutos para estudar. Conseguiu estudar nesses 30 minutos? Ótimo. Você precisa conciliar a sua energia, o seu tempo, com o tempo disponível naquele dia. E aí você vai ver quanto tempo você vai terminar para formar sua base. Porque a maioria dos alunos não pensam nisso. Então você pode demorar 8 meses, pode demorar 1 ano, pode demorar 1 ano e meio. Isso eu tô falando, gente, para quem tem pouco tempo de estudo. Eu tenho só 2 horas. No final de semana eu não consigo colocar mais horas. Porque o tempo ideal de uma pessoa geralmente é de 3, 4 horas. Por quê? Porque a pessoa, ela trabalha, estuda e às vezes no final de semana ela consegue colocar 6 horas. 2 horas de manhã, 2 horas de tarde, 2 horas à noite. Cada um tem mas essa formação de base ela é a mais demorada. E depois disso o aluno começa a revisar, mas junto com esse planejamento. Por quê? Porque senão desanima, gente. Eu brinco que a revisão, a nossa cabeça é como se fosse um balde furado. Ou seja, quanto mais informação você coloca nela, ela vai se esvaindo se você não revisar. Então, é como se tivesse vários buraquinhos aqui e eu vou colocando mais informação, vou passando na frente do edital, só que a informação vai se esvaindo se você não revisar. Então, você tem que ter um cronograma de revisão e de forma ativa. Está evoluindo, não está evoluindo? Porque se você deixa para analisar isso só quando vai prestar o concurso, muitas vezes você nem vai prestar o concurso, porque você pensa assim, nossa, eu não sei se eu tô bom, eu não sei como que eu tô, eu não sei, eu vou gastar um dinheiro, porque realmente é um dinheiro que a gente investe. Eu lembro disso, porque eu lembro que o meu dinheiro, gente, é todo para fazer prova. Todo. O meu dinheiro de trabalho era para fazer prova e comprar as coisas do Davi. Eu lembro que a minha roupa de advogada, eu tinha uns 3 looks de advogada, e era o que eu usava para fazer as audiências, para ir ao fórum, para ir para o escritório, eu lavava, trocava, enfim, era sempre as mesmas roupas. E você precisa ter uma progressão. Quando você faz prova diagnóstica, você faz simulado, como que você vai? Você tem que ter, porque prova não é só conhecimento jurídico. Tem que fazer simulado, tem que ter simulado, tem que ter correção desse simulado. Quais matérias você tem mais dificuldade? Quais matérias você tem menos dificuldade? Tem matéria que simplesmente a leitura da lei basta, tem matéria que não. Quer ver a leitura, matéria que basta? Jurisprudência e leitura de lei seca, CDC, ECA. A maioria cobra muito pouco, parte histórica, parte geral dessas leis. Errou por quê dessa questão? Então, assim, o aluno ele tem que ser obcecado em querer melhorar, em querer aplicar o método erro e acerto. E lá na plataforma a gente faz muito isso. Então, ter um planejamento, ter um método ativo de estudos, ter um cronograma de revisão, porque quem revisa não esquece, quem não esquece é aprovado. Após uma semana de estudo, o aluno deve começar a fazer essas revisões. Você tem tudo isso, gente? Porque isso é o que faz a pessoa ser aprovada. Isso é o processo de estudos que diferencia um aprovado de um não aprovado. Eu sempre gosto de falar não aprovado, ou a pessoa que desistiu. Porque o não aprovado é a pessoa que desistiu no meio do caminho. E a gente não quer que isso aconteça com você. Então, pensando nisso tudo, nesses erros que as pessoas têm, nesses acertos que os aprovados têm, tudo isso a gente reuniu e a gente transformou na plataforma IRD. Então, qual que é o principal diferencial? Quais carreiras tem na plataforma IRD? Tem magistratura estadual e federal, tem Ministério Público Estadual, tem Defensoria Pública Estadual. Agora já vai ter Procuradoria e daqui a pouco Magistratura do Trabalho. Qual que é o principal diferencial? Um cronograma personalizado.
e o processo contínuo de revisão. Isso aqui é o diferencial da plataforma. Por quê? O cronograma personalizado, o aluno, quando ele entra, daqui a pouco eu vou mostrar a plataforma para vocês, ele entra e coloca quanto tempo de estudo ele tem em cada dia da semana. Porque tem dias que ele vai ter 2, tem dias que ele vai ter 4, então ele consegue personalizar isso. E após 7 dias, tem um processo de revisão que vai aparecendo para o aluno revisar de forma ativa. O material, ele é vivo. O que é isso? Ah, teve atualização hoje de direito penal. Então, a gente vai mandar para o time que é responsável pela atualização do material, vai avisar ali na aba Fique de Olho que esse material está sendo atualizado e vai atualizar. E na capa do material fica o mês e o ano que foi atualizado para você saber. Ah, não, aqui não teve nenhuma mudança significativa. Não, aqui teve. Então, isso acontece. Aulas não é o foco do IRD, mas agora a gente colocou aulas, a gente está colocando aulas nos principais pontos. Direito constitucional, direito processual penal, direito administrativo. Os professores estão gravando e estão enviando para a gente, mas direito constitucional já tem, direito processual penal já tem, direito penal já tem, direito administrativo vai ser o próximo a subir, direito ambiental, porque são aulas objetivas de até 30 minutos, no qual o professor ele traz tudo aquilo que é importante do concurso público para você. Ele traz os principais pontos, o material também é focado, direcionado de forma objetiva. Mesmo o material do extensivo, que é aquele para o aluno formar a base. No seu cronograma já vai aparecer para você fazer o seu simulado e para você corrigir o simulado, porque mais importante que fazer o simulado é você corrigir o simulado. Gente, quando você faz um simulado, são 100 questões, mas são 100 questões que viram 500, por quê? Cada questão tem 5 alternativas, ou 4, a maioria tem 5. Você vai analisar 5 alternativas, são 5 pontos. Às vezes tem questão de crime contra o patrimônio. Lá fala de vários tipos penais, ou seja, você vai estar aprendendo nessa correção. E as estatísticas. Eu vou apresentar a plataforma IRD agora para vocês, e depois que eu for apresentar a plataforma IRD, eu sei que vocês estão ansiosos, o administrativo da plataforma IRD vai te apresentar a oportunidade especial que ele montou para você fazer parte da nossa turma. A plataforma IRD, quando você entra nela, aqui é a página inicial. No Fique por Dentro, teve mudança de novidade legislativa, o material está sendo atualizado, teve atualização em material de direito penal, teve atualização no ponto de ENAM. Então, assim, sempre que tem alguma informação importante, a gente traz para vocês, geralmente, novidade legislativa, material está sendo atualizado, já foi atualizado. Aqui fica os cursos de segunda fase da magistratura. O professor Everson está terminando de gravar a segunda, a civil. Aqui a gente fica as questões, então você clica e procura as questões. Aqui ficam os simulados. Temos bastante simulados para os alunos, tem todas as provas do ENAM, as magistraturas desde 2023 para cá. Aqui a gente tem os famosos flashcards, que nada mais são perguntas, controle da administração pública. Quando você abre, vai ter várias perguntas sobre esse tema. E aqui, onde você vai montar o seu cronograma, magistratura estadual, defensoria pública estadual, magistratura federal, Ministério Público Estadual, é para o aluno formar a base, ou seja, é o curso extensivo. O ideal, gente, é que você tenha de 3 a 4 horas por dia e no final de semana, se você conseguir colocar um pouco mais, maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês, porque vai carregar mais rápido, o ENAM reta final. Esse cronograma ele é feito com aquilo que mais cai, ou seja, é feito conforme a banca FGV tem um padrão. Então, você vai aqui, você vai escolher segunda-feira, eu tenho 2 horas, terça-feira, 2 horas, quarta, 3 horas, quinta, eu tenho 2 horas, e sexta eu vou colocar dia de revisão. Como é reta final, eu não quero estudar sábado e domingo. Esse cronograma aqui, os alunos já estão fazendo para a prova do ENAM, mas é reta final, gente. Lembrando, os nossos alunos formaram a base e agora chega no próximo da prova, escolhem fazer esse reta final. E aí ele escolhe conforme os dias que ele tem na semana. O cronograma extensivo, ele já é
mais longo, ele já é mais extenso, porque o aluno vai formar a base, não é para desanimar. Finalizando o calendário, então depois que você escolhe as suas horas, o seu cronograma, você vai começar os seus estudos. Esse daqui, olha, ele é bem curto, porque é reta final, ou seja, esse para a prova do ENAM. O plataforma IRD tem 4 pilares: simulado, correção de simulado, estudo ativo e revisão. Então, de 30 em 30 dias vai ter um simulado para você fazer, você vai clicar aqui, você vai escolher, e no dia seguinte você vai corrigir. Quando você corrige, você vem aqui, ó, corrigir simulado. Ele vai aparecer o seu sistema, e aí você pode clicar aqui, ó, vamos nesse concluído, ver detalhes. Quando você vem aqui, olha, direito civil, essa questão eu errei, você vai clicar aqui, vai entender por que que você errou, tudo de forma para que você realmente dê o feedback. Deixa eu voltar lá no cronograma. 30 dias, um dia na semana vai ter revisão. E quando você entra aqui, olha, títulos de crédito e para as questões já são filtrados, flashcards também já são filtradas. Aqui em direito penal, a gente tem a aula, não são todos os pontos que a gente tem ainda, mas os principais pontos a gente já está subindo. Então, professor Everson dando a aula de princípio, imunidades e conflito aparente de normas, já está ali, vou fazer questões sobre o assunto. E depois disso, quando aparecer a revisão, olha, apareceu revisão de títulos de crédito e parte geral de penal. Deixa eu ver aqui. É o ponto 1. Sabe como é que você vai facilitar a sua revisão? Você entra aqui, aí você vai na nossa júris, que é a nossa IA, e fala assim: me faça 5 perguntas desse ponto. Aí ele vai fazer 5 perguntas para você de forma aberta. Depois que ele fizer, você tenta responder e depois você pede para a júris a resposta. Aqui nesse aqui ela já deu, mas você pode falar para ele não te dar a resposta e dar posteriormente. Por quê? Isso tudo é o estudo ativo. E depois você tem as suas estatísticas para analisar tempo de estudo. O material também, ele é feito, desenvolvido de forma que o aluno ele consiga ter mapas mentais, que ele consiga ter a lei, a jurisprudência, ter casos práticos, para que ele realmente lembre na hora da prova. Ou seja, tudo que o aluno precisa está dentro da plataforma. Ele não precisa sair daqui para estudar por outras plataformas. E agora, gente, eu vou chamar o administrador para apresentar a condição especial para você que ainda não é aluno IRD, tornar-se aluno. E a gente te espera na nossa primeira aula. Eu sou a professora de Direito Processual Penal. As minhas aulas já estão na plataforma. E sejam todos muito bem-vindos, bem-vinda. E pegando um gancho aqui, tudo que a professora nos ensinou hoje só faz sentido se tivermos continuidade. Prazer, meu nome é Charles, faço parte da equipe IRD. Eu sou o elo entre o aluno e professores, aluno plataforma. Então, essa plataforma é tecnológica online, porém, somos assistidos por pessoas. E eu quero chamar a atenção em alguns pontos que pode ter passado desapercebido, só que é muito importante. O nosso curso de segunda fase, tanto para magistratura quanto para defensoria e promotoria, nós temos certificado de conclusão assinado pelos professores. Significa para aqueles alunos que pleiteiam uma vaga de assessor nomeado e esbarram na falta de experiência, o certificado pode ajudar. Isso comprova que ele foi treinado por um promotor, um defensor, um magistrado, como fazer a sentença, como fazer uma peça. Então isso pode pesar muito. Outro ponto também que eu friso, que são as 3 carreiras, elas se conversam. Então eu estudo para promotoria e no meu estado vai ter uma prova de defensoria, então nada me impede que 40 dias antes dessa prova eu foco mais no edital, no meu cronograma da defensoria. Então, esse cronograma com os 3, ele te dá essa flexibilidade. E um ponto também muito importante, que tudo isso nós temos em um único lugar. O nosso banco de questões, nossos simulados, onde vamos fazer nossas correções, os nossos flashcards,
os cronogramas, então, e temos novidades. Nós, daqui a 15 dias nós estamos com a nossa IRD Juris. Não, primeiro nós vamos vir com a nossa IRD Lei Seca e, posteriormente, nós vamos vir com o IRD Juris. Em 30 dias já está todos já no mesmo local. Então, você não precisa mais comprar ferramenta nenhuma. Então, vai estar tudo em um único lugar. Então, vou recapitular aqui quantos cursos nós temos vitalícios. Nós temos o ENAM extensivo, nós temos o ENAM reta final, nós temos magistratura estadual, nós temos promotoria estadual, defensoria estadual e nós temos os cursos de segunda fase da promotoria, magistratura e defensoria. E nós vamos dar de bônus as nossas 2 novas ferramentas que vão ser lançadas. Nesse mês vai ser lançado IRD Lei Seca, que é nosso buscador de lei com questões que vai também te dar incidências em provas. E posteriormente, no próximo mês, nós vamos ter nossa ferramenta de jurisprudência, nossa IRD Juris, que vai ser um buscador com questões também. Apenas as ferramentas, as 2 nós vamos dar de bônus, mais banco de questões, mais IA, se fosse somar tudo, já daria R$200 por mês e nós estamos dando de forma vitalícia. Mas tá, Charles, me fala quanto que vai custar esse meu investimento hoje? Se fôssemos somar todos os nossos cursos de forma vitalícia, daria mais de R$15.000. E hoje nós poderíamos cobrar tranquilamente R$7.000, sabendo que estaríamos um dos mais em conta no mercado hoje. Você que participou desse aulão, nós estamos com uma oferta especial. Todos os cursos, mais ferramentas de forma vitalícia por 12 vezes de R$ 297,55. Isso mesmo. 12 vezes de R$ 297,55 ou R$ 2.877 à vista. Ainda você tem seus 7 dias de garantia e nós, como nós confiamos tanto no processo de estudo e na constância, nós queremos fazer um trato com você. Cada aluno que se comprometer a estudar 20 horas por semana e a cada ano ter direito a falhar 4 semanas e durante 5 anos não tiver aprovação em qualquer fase, nós devolvemos seu dinheiro mais IPCA, mais a inflação, né? Então, para você ter uma ideia, como nós sabemos que feito do jeito certo e com constância, não tem como dar errado. Pronto, é isso. Nós fizemos o nosso máximo, esperamos você do outro lado, rumo à aprovação. Até mais, muito obrigado. O link vai estar na descrição e te vejo logo mais.